Fala galera, beleza? Espero que esteja tudo bem aí com vocês, né? Sou o professor Alexandre de Ciências. A partir de agora, né, e por um período que eu espero que seja o mais curto possível, nossas aulas vão ser virtuais, que é uma novidade para vocês, para mim. Acho que, assim como eu, todos estão com saudade da escola, dos amigos, das nossas aulas, brincadeiras, mas é um tempo necessário de recolhimento que a gente precisa em prol de um bem maior que é a saúde de todos, né? Então, aqui nas nossas aulas virtuais, nós vamos dar prosseguimento aos conteúdos que a gente já vem estudando em sala de aula e nós vamos também fazer exercícios, vou colocar links de vídeos, coisas interessantes para vocês acompanharem, tá? Peço que vocês anotem no caderno tudo que nós formos falando, estudando aqui, os exercícios que eu passar, que assim que as aulas voltarem, eu vou pedir para ver os cadernos, vou dar os vistos, como nós já fazíamos, né, normalmente. Então, nós vamos começar na unidade 2, falando sobre o planeta Terra. E a primeira curiosidade que vem é, professor, por que o nosso planeta se chama Terra, se na verdade ele tem 75% da superfície coberta por água? Seria mais certo que ele fosse chamado de planeta Água? Pois é, seria o mais lógico, né? Mas nós temos que entender como no passado. Há milhares de anos atrás, quando as pessoas, né, os pesquisadores, começaram a pensar em um nome para o nosso planeta, não existiam grandes navegações, não existiam viagens aéreas, então as pessoas se locomoviam pela parte coberta por solo do planeta, o que acabou levando, né, a se concluir que o planeta tinha uma maior área coberta por solo do que por água. E por isso foi dado o nome planeta Terra. A gente tem que entender sempre, né, essas questões à luz do conhecimento da época. Então, assim, há milhares de anos atrás, as pessoas ainda acreditavam que a Terra era plana. Professor, mas ainda tem gente hoje falando que a Terra é plana. Pois é, acreditem, milhares de anos depois ainda há pessoas dizendo que a Terra é plana. Então, esse conceito, né, de terra plana, terraplanismo, ele vem de milhares de anos atrás, na época que não existiam instrumentos científicos, navegações. Então, imaginava-se que, quando se olhava para a linha do horizonte, ali era o final do planeta. E as pessoas tinham muito medo de navegar. Achavam que navegando para lugares muito fundos, mais profundos, né, no oceano, poderiam encontrar o fim do planeta e cair, pasmem, no espaço intergaláctico. Então tinham muitas histórias de pessoas viajantes que caíam no espaço intergaláctico, que eram engolidos por grandes monstros marinhos, e isso, né, foi deixando aí um determinado medo para que as navegações pudessem avançar e tudo mais, e depois foi sendo, né, desmentido. Aí vocês viram lá em história a questão das navegações, não entra na nossa área. Outra coisa bastante curiosa sobre o nosso planeta, né, é que a gente sempre também escuta falar quando criança: ah, então se eu cavar um buraco, cavar, eu vou sair no Japão? Será? Não, né, gente? Eu quero que vocês pensem aí nesse momento. Se eu começasse a cavar um buraco agora, nós começássemos a cavar, o que nós encontraríamos pelo caminho? Vou dar dois segundos para vocês pensarem. Então, já pensaram? Nós encontraríamos primeiro a crosta terrestre, né, que é a parte sólida do planeta. Mais abaixo da crosta nós encontraríamos o manto, feito por rocha derretida, né, com altas temperaturas, e no centro encontraríamos o núcleo, feito de níquel e ferro. Tá? Mas será que quando a Terra se formou, a Terra já era dessa forma, os continentes, os oceanos? Não, também não. Na Terra primitiva, nós só tínhamos um único continente chamado Pangeia. E, por causa da pressão do magma sobre a crosta terrestre, houve, né, a rachadura desse supercontinente em vários outros, formando os continentes atuais. A prova disso vocês podem ver indo a qualquer site da internet que fale sobre Pangeia, ou então, melhor ainda, vocês podem ver no Google a imagem do planisfério e você vai ver que é possivelmente você montar o planeta todo novamente em um único continente, né? Você vai ver que a América do Sul se encaixa com a África perfeitamente, como se fosse um grande quebra-cabeças.
planeta Terra, ele surgiu aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás. Aí algumas pessoas vão falar 4,5, outros 4,4. Essas datas não são tão precisas, né, gente? Não tinha ninguém lá para ver. Então, assim, como que a Terra se formou? Segundo a ciência, a Terra foi originada em acúmulo de poeira e gases que estavam livres nessa área do espaço, né? Foram se compactando, e aí formaram o nosso planeta, que no início era um planeta, né, já rochoso, mas essa rocha no estado líquido, e uma atmosfera primitiva. E essa atmosfera primitiva já formava um ambiente único aqui dentro da Terra. As temperaturas eram muito altas. Alguns cientistas chegam a falar em alguns locais da Terra com temperaturas próximas a 6.000 graus na superfície, né? Era algo bastante quente mesmo, tá? Mas, né, com o passar do tempo, a Terra foi sofrendo muitas chuvas de meteoros e também de cometas. Nós sabemos que os cometas são formados de água no estado sólido. E aí, quando esses cometas se chocavam com a superfície do nosso planeta, a água desses cometas entrava, né, em vaporização e era liberada para a atmosfera. E a Terra tinha uma atmosfera primitiva, como eu falei ainda há pouco para vocês. Nessa atmosfera primitiva, a água ficava retida e ela foi se acumulando por mais ou menos 500 milhões de anos. Então não foi alguma coisa da noite para o dia. Muitos cometas foram caindo na Terra, a água desses cometas evaporava, foi acumulando na atmosfera, até que chegou um momento que toda a atmosfera da Terra já estava estava, né, com uma densa nuvem de água. E aí essa água começava a precipitar, e começou na Terra um período chamado chuvas torrenciais, aonde choveu na Terra, nós estimamos, por aproximadamente 500 milhões de anos sem parar. A Terra sofreu chuvas terríveis, eram raios, grandes tempestades, e essa água foi resfriando a camada mais fina da atmosfera, que nós chamamos de crosta terrestre. Mas esse não é o assunto principal da nossa aula, nós estamos vendo só, né? Nós só estamos generalizando tudo que nós vamos ver ao longo dessa unidade 2, tá? Então, aí no livro de vocês, para vocês poderem acompanhar, nós estamos falando na página 45, né? Então agora, vocês acompanhem, por favor, a gente vai para a página 46 aí. Vamos falar sobre o interior do nosso planeta, tá? Então, nosso planeta é dividido em atmosfera, que é a parte gasosa, hidrosfera, que é a parte líquida, litosfera, que é a parte sólida, e biosfera, que compreende os seres vivos, tá? Então, a litosfera, que é a parte sólida, ela é dividida em 3 partes: a crosta, o manto e o núcleo, né? Crosta é por onde nós nos movemos. Ah, professor, mas o oceano tem a ver com Sim, o oceano, ele recobre, né, a crosta terrestre, mas abaixo da água do oceano, no solo marinho, é a crosta terrestre. E a crosta terrestre mede mais ou menos entre 10 a 70 quilômetros de profundidade, tá? Foi essa parte que eu falei para vocês do planeta que resfriou nesse período de chuvas torrenciais. E como uma parte do solo, né, ficou descoberta, a parte que não ficou descoberta formaram seus oceanos. E esses oceanos, formados por água de chuva, eram oceanos de água doce ou salgada, gente? E agora? Se a chuva é de água doce, os oceanos primitivos da Terra eram de água doce. Então vai ficar aí uma pesquisa para vocês. Eu quero que vocês pesquisem, anotem aí, porque como a água do oceano se tornou doce. Como que a água do oceano se tornou salgada, né? Já que foi formado por água de chuva, as chuvas são formadas por água doce. Então fica aí o pedido de pesquisa, vocês façam, pesquisem no caderno, qualquer dúvida podem tirar pela agenda virtual, nosso canal de comunicação, e aí já é o primeiro desafio, tá?
Então, continuando aqui sobre a litosfera, então, abaixo da crosta nós temos o manto, né? Que tem mais ou menos 3.000 quilômetros de profundidade. Alguns lugares vão falar 3.300, outros 2.900, então eu fiz aqui uma média para vocês, né? O manto, ele é formado por rocha derretida e ele ainda tem uma temperatura bem elevada. Quando nós vemos, por exemplo, a erupção de um vulcão, o que nós estamos vendo é o material do manto ser expelido, né? O manto fica entre a crosta e o núcleo, e aí, por estar em alta temperatura, ele tem uma tendência muito grande à expansão, ele vive pressionando a crosta terrestre. E toda vez que tem uma rachadura na crosta terrestre, ele encontra uma rachadura, ele consegue extravasar. E através desse extravasamento de manto é que nós temos a formação dos vulcões. Esses vulcões, né, que nós vemos, nós podemos ver em vários países, e muitas vezes a gente pensa, mas no Brasil não tem. Também temos, inclusive na nossa região. Quem ainda, turma, conhecer uma cidade aqui bem próxima a gente, chamada Barra de São João, fica antes de Rio das Ostras, uma cidadezinha que tem uma ponte caída. Quando vocês passarem por essa ponte, olhem para o lado esquerdo. Nessa época não pode, estamos de quarentena. Após a quarentena, passando por essa ponte, nós vamos ver do lado esquerdo um morro grande e circular. Ali foi um vulcão. Estimam os geólogos da Universidade Federal Fluminense que esse vulcão está há 15 milhões de anos sem entrar em erupção. E, professor, então ele pode entrar em erupção de novo? Não. Não há possibilidade, mas por quê? Quando toda a pressão de magma termina em uma certa região da crosta, não tem mais magma para sair. Então, por isso, alguns vulcões são adormecidos. E aí fica a dica. Acho que vocês não sabiam que tinha um vulcão pertinho da gente, né? Mas fiquem tranquilos. Quem sabe, né? Vamos ter oportunidade de poder fazer uma visita a esse vulcão. O professor já foi lá e é muito legal. Bom, abaixo do manto nós temos o núcleo, né? Com mais ou menos 6.000 a 6.500 quilômetros de profundidade, tá? Ele é formado de níquel e ferro, ele é muito mais quente que o manto, né? E ele é responsável por manter a rotação do planeta, pela formação também dos polos magnéticos, né? Então, ele é bastante necessário. Professor, alguém já foi lá para ver? Não, né? A uma temperatura dessa, todos os materiais que nós temos aqui na Terra, eles vão ser dissolvidos, eles vão passar para o estado líquido fatalmente, então não teria como. Então, sabe-se a constituição do núcleo por observações de fora do planeta, por satélites, por prospecção, enfim, por aparelhos científicos que fazem um estudo indireto dessa crosta, desse núcleo da Terra. Existe também um filme que vocês podem ver, chamado Viagem ao Centro da Terra. É muito legal. É um filme antigo, mas vale a pena ver, né? E aí, para vocês, mais uma atividade de quarentena. Então, dando prosseguimento aí, agora, nós estávamos no tema 2, o interior da Terra, né? E agora nós vamos falar sobre a atmosfera do nosso planeta, tá? O nome atmos, né? Vem do grego, significa ar, e esferas, significa esfera. Então, a atmosfera é uma camada de ar que envolve a Terra. E aqui na Terra essa atmosfera é muito especial, né? Como eu falei para vocês, no início da formação do nosso planeta, a atmosfera ela não era igual à de hoje. Era uma atmosfera bem mais simples. Ela tinha os gases metano, ela tinha gás carbônico, ela tinha amônia, hidrogênio, mas ela não tinha, por exemplo, o gás ozônio, que filtra os raios ultravioletas que vêm do Sol. E aí vocês sempre ouvem falar na questão, né, dos buracos na camada de ozônio que acabam agredindo a nossa pele e causando câncer de pele. E a gente tem que usar sempre o filtro solar. Agora nós temos blusas, né, que nos protegem dos raios solares. É bom nunca esquecer, gente, que o Sol é necessário também à nossa saúde. O que nós colocamos na ciência é que o que nós devemos evitar é a exposição excessiva ao Sol em determinados horários. As pesquisas científicas indicam que 20 minutos de sol por dia é necessário até para que se eleve a quantidade de vitamina D no corpo. Estamos em tempos de coronavírus. A vitamina D é uma das vitaminas responsáveis por aumentar a imunidade do corpo. Ah, professor, então isso é uma cura para o problema do coronavírus? Não, jamais. Mas é uma forma de você deixar seu corpo mais forte para que, Deus me livre,
se acontecer uma contaminação, você tenha um organismo mais resistente para combater, né, essa doença. Mas a vitamina D não vai evitar a doença, a vitamina D não vai curar a doença, mas ela vai tornar seu corpo mais forte, e não só contra essa, contra várias doenças. Algumas pesquisas, por exemplo, de institutos americanos e da Royal Academia de Ciências da Inglaterra, afirmam que pessoas que têm um nível de vitamina D, né, acima de 25 e até 40 microgramas por mililitro de sangue, essas pessoas chegam a ter 80% menos chances de ter câncer de pele, gente. Isso é bastante sério. Então, já que estão de quarentena, peguem um solzinho de manhã, faz bem, só que esse sol tem que ser antes das 10 da manhã e após as 4 da tarde, né? E são 20 minutos, não são 20 horas, tá? Fica a dica. Então, a atmosfera, ela é formada, né? A atmosfera agora, a mais densa da Terra, sofreu por transformações. Essas transformações, nós vamos estudar bastante elas mais à frente, quando a gente começar a falar sobre a origem da vida na Terra. O surgimento da vida na Terra teve muito a ver com essas transformações da atmosfera. Então, essa atmosfera, né, que nós temos agora na Terra, essa atmosfera mais densa, mais preparada, é uma das responsáveis por nós podermos ter vida aqui na Terra, né? Ela é formada por 5 camadas, e cada camada tem uma constituição própria. A gente vai começar a ver aqui agora. Vocês podem acompanhar também essas camadas aí, enquanto eu vou falando. Vocês podem acompanhar lá na página 51 do livro de vocês, que tem essas camadas tudo aí direitinho, né? Então, cada camada tem uma constituição própria e características próprias. Então, eu vou explicar para vocês da camada mais superficial até a camada mais externa, tá? Beleza? Vamos começar aí, ó. A primeira camada, sempre do solo para cima, é a que nós vivemos, chama troposfera. Ela começa ao nível do solo, onde nós estamos, e vai aproximadamente até 20 quilômetros acima do nível do mar, né? Reparem que, quando vocês escutarem falar sobre aviação, os aviões voam a muito menos do que esses 20 quilômetros, ou seja, um avião comercial não sai da troposfera. É na troposfera que voam os aviões, os balões, os pássaros, né? É na troposfera que nós estamos nos deslocando no dia a dia, tá? É nela que nós entramos em contato direto com o ar. Da troposfera, dos gases que formam a troposfera, nós temos o oxigênio, que é o gás fundamental para muitas formas de vida. Ah, professor, pode haver vida sem oxigênio? Pode. Nós vamos ver mais à frente que existem os seres que nós classificamos como anaeróbios. Anaeróbios. Esses seres não usam oxigênio na respiração celular, né? São eles algumas bactérias, por exemplo, a bactéria da cárie, aquela que o papai e a mamãe vivem falando aí para vocês: cuidado com chiclete, escove o dente após o jantar, após o almoço, após as refeições, use fio dental. A bactéria da cárie é uma bactéria anaeróbia. Então, quando você se alimenta e ficam resíduos de alimento entre seus dentes, a bactéria da cárie se acumula ali não tem oxigênio, e é nesse momento que ela consegue perfurar aí e fazer o estrago que a gente já sabe que acontece com a cárie. Então, embora seja fundamental para a maioria na maior parte dos seres vivos, o oxigênio não é obrigatório para que haja vida, mas vida muito mais evoluída, né? Muito mais adaptada, muito mais complexa, sempre precisa de oxigênio, né? Então nós temos bastante oxigênio, tá? Principalmente ao nível do mar, e conforme a gente vai subindo na troposfera, a quantidade de oxigênio vai diminuindo. Nós dizemos que ao nível do mar nós estamos sob a pressão de uma atmosfera. Quanto mais você sobe, né? Você está em Araruama e você vai para uma cidade serrana, por exemplo, próxima a nós, Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, são cidades próximas. Então, mais ou menos a 1000 metros acima do nível do mar. Nessas cidades, o ar já é mais rarefeito, porque a pressão empurra grande parte do ar da troposfera para baixo, então o oxigênio ele fica mais embaixo, a pressão atmosférica é menor. Então, é um pouco mais difícil respirar. Vocês já devem ter visto em jogos de futebol os narradores falando: a cidade, por exemplo, de La Paz, na Bolívia, está a 4.000 metros de altitude. Então, os jogadores sentem muita falta de ar para jogar e a bola viaja mais rápido. Por que a bola viaja mais rápido? Porque tem menos ar para fazer resistência ao movimento da bola.
e também tem menos ar para respirar. E aí as pessoas têm dificuldades respiratórias, o atleta não consegue render nesses lugares como renderia num jogo aqui ao nível do mar. Mas e as pessoas que moram lá? Bem, as pessoas que moram lá são adaptadas. Nós temos células no sangue chamadas hemácias que transportam oxigênio por todo o sangue. Nós que moramos aqui ao nível do mar, temos naturalmente uma quantidade menor de hemácias do que as pessoas que moram em cidades muito acima do nível do mar. Então, a maior quantidade de hemácias que eles têm nessa região faz com que eles consigam absorver melhor a menor quantidade de oxigênio. Existia um tempo atrás uma situação no esporte, e agora tem sido muito fiscalizado pelo Comitê Antidopagem, que alguns atletas faziam o chamado doping de sangue. Eles tiravam parte do sangue do corpo, treinavam e próxima competição eles injetavam sangue para ficarem com mais hemácias e poderem render melhor, já que esse oxigênio que a gente respira, quando entra em nossas células, ele forma energia, né? E aí alguns atletas ainda se valem disso, não do doping de sangue, porque isso é proibido, é contra as regras do esporte, né? Um atleta de verdade não vai, né, se valer de alguma coisa para ter um benefício físico, mas é permitido, alguns atletas fazem, irem para regiões, morar em regiões de maior altitude, treinarem principalmente maratonistas, né, provas de longa duração. Eles vão morar em cidades mais altas para que o corpo deles produza mais hemácias naturalmente, e quando eles forem para uma competição, eles teriam uma maior capacidade respiratória. E aí fica, né, uma questão aí para vocês: será que isso é ético? Se valer disso, ou será que, como é acessível a todos os atletas, né, deixa de ser uma vantagem? Bom, a gente não está aqui, né, para emitir opiniões, cada um tira aí suas próprias conclusões. Bem, depois da troposfera, acima da troposfera, né, a partir dos 20 km até os 50 km de altitude, nós temos a estratosfera. É na estratosfera que está o gás ozônio, formado por 3 moléculas do gás oxigênio, do átomo oxigênio. Então, 3 átomos de oxigênio formam uma molécula de ozônio. O gás ozônio, ele foi formado a partir do momento em que o oxigênio foi formado aqui na Terra. O oxigênio não é um gás comum no universo, mas quando as plantas fazem a fotossíntese, vocês viram lá em séries passadas, elas liberam o oxigênio para a atmosfera. Então foram as plantas, os vegetais, os seres fotossintetizantes que colonizaram a atmosfera da Terra toda com esse oxigênio, tá? E aí esse oxigênio gás tem fórmula O2, quando ele se encontrou com átomos de oxigênio livres, formou as 2 moléculas de oxigênio, se juntaram a uma molécula de oxigênio átomo livre e formaram o O3, que é o ozônio. O ozônio se posicionou na estratosfera da Terra e a partir daí o ozônio passou a ter uma função primordial para que a vida pudesse evoluir aqui na Terra, que é filtrar os raios ultravioletas A, B e C que vêm do Sol. Esses raios ultravioletas, né, A, B e C, agridem de tal forma a pele, o revestimento dos animais e de algumas plantas também, que passam a causar sérios danos à saúde desses seres vivos, tá? E aí, quando o ser humano começou a usar gases como o CFC, que é o clorofluorcarbono, nós começamos a fazer buracos nessa camada de ozônio. Esse gás CFC era usado em aerosóis, em espuma de barbear, em fabricação de isopores, gás de geladeira, gás de ar-condicionado. E esse gás, quando era liberado, ele ia para a atmosfera e quebrava as moléculas de ozônio, fazendo grandes buracos, permitindo a entrada dos raios ultravioletas A, B e C. Em relação aos raios ultravioletas, os que agridem a nossa pele são os ultravioletas A e ultravioleta B. O ultravioleta C não tem ação sobre a pele humana, tá? E na década de 80, os cientistas começaram a reparar muitos animais, inclusive ursos polares, com câncer de pele. E aquilo passou a ser muito estranho. Por que isso estava acontecendo? Bom, as pesquisas mostraram que a atmosfera da Terra estava seriamente danificada, né, a estratosfera, e a camada de ozônio apresentava grandes buracos. Existe um buraco na camada de ozônio, sobre os polos, que medidas antigas chegam a afirmar que ele é maior do que a Argentina. E a Argentina é um grande território. Então, hoje em dia isso vem melhorando bastante. Em 1988, cientistas do mundo inteiro se juntaram no Canadá, fizeram um protocolo chamado Protocolo de Montreal, onde foi banido o uso de CFC
né? E esse CFC foi substituído por outros gases, chamados grupo R600. Também tem alguns problemas ambientais relacionados a eles, mas eles não agridem a camada de ozônio diretamente. E aí hoje nós temos uma camada de ozônio em recuperação no planeta. Vão levar talvez milhares de anos para que ela volte a ser como era antes. Mas fica aí um exemplo, né, de problema ambiental que o ser humano, através da união, conseguiu resolver, né? Então, nós temos alguns exemplos, né, e isso nos dá muita esperança de que quando o ser humano se une em prol de um objetivo, ele consegue resolver os problemas. Fica aí a dica, né? A gente está passando por uma fase muito complicada. Se todo mundo estiver unido no mesmo objetivo de evitar a proliferação dessa doença, nós vamos conseguir vencer. E vai ser, as pessoas que necessitarem de hospitais vão ter suas vagas garantidas. Então basta que cada um faça a sua parte e, como diz o slogan, fique em casa, né? Bem, gente, acima da estratosfera nós vamos ter a próxima camada chamada de mesosfera, né? A mesosfera, como ela já está numa camada menos densa de ar da atmosfera e ela não sofre a influência do ozônio filtrando os raios solares, a mesosfera já é bem quente, né? Porque o raio ultravioleta ele é filtrado na estratosfera, como eu falei para vocês, no ozônio. A mesosfera já está acima, ela está entre 50 e 80 quilômetros acima do nível do mar. E aí o que acontece? A temperatura na mesosfera ela pode chegar, né, a valores bem altos. E aí, por outro lado, isso na parte da Terra que está voltada para o Sol. Na parte que não está voltada para o Sol, ela pode chegar a temperaturas muito baixas. Por exemplo, menos 100 graus, né? 100 graus abaixo de zero. Então ela pode muitas vezes variar de 100 graus acima de zero até 100 graus abaixo de zero. A mesosfera depende, né, da área da mesosfera que você está analisando. E isso também se deve a não ter uma grande quantidade de água na mesosfera. Nós já vimos nas primeiras aulas esse ano que a água tem grande capacidade de reter calor e ela ajuda a manter o clima, a temperatura dos seres vivos. Como lá já não tem uma grande quantidade de água, as temperaturas variam muito de acordo com a posição do planeta, se está virado para o Sol ou se não está. Bem, na mesosfera também, né, nós podemos ver alguns meteoros. Quando os meteoros estão passando pela Terra, né, e eles encontram com a mesosfera, eles começam a ser decompostos. E aí eles vão sendo decompostos em pedaços cada vez menores. Quando eles entram aqui na Terra, são chamados meteoritos já, né, deixando de ser meteoros, nós também chamamos eles popularmente de estrela cadente. Estrela cadente nada mais é do que um meteoro, um mero pequeno, né, veio sendo decomposto na mesosfera e aí ele vai cair pequenininho. E agora, pensem comigo. Lá no início dessa aula eu falei para vocês que a Terra tem 25% de solo fora, né, descoberto, e 75% de solo coberto. Então, digam aí para mim, onde é mais fácil cair uma estrela cadente, um meteorito? No solo ou na água? Responderam na água? Ah, então acertaram, exatamente. Se 75% da nossa atmosfera, da nossa litosfera, do nosso solo, do planeta é coberto por água, então a chance maior é que os meteoritos caiam na água, e onde realmente eles caem, eles chegam como pequenos fragmentos, não causam nenhum acidente ou nada de especial aqui na Terra, então não há perigo nenhum, tá? Próxima vez que você ver uma estrela cadente, então pode ter certeza que ela vai estar caindo na água, tá? Bem, acima da mesosfera, né, nós vamos ter a termosfera, que vai dos 80 km, onde termina a mesosfera, até 600 km de altura, tá? A termosfera, por exemplo, nela se forma um fenômeno muito interessante. Vocês também pesquisem, por favor, esse fenômeno chamado aurora boreal, né? Quando os raios solares encontram os gases da termosfera, esses gases excitados pela ação da luz solar, eles começam a se movimentar rapidamente e liberar uma certa quantidade de luz. Mas isso depende do ângulo de incidência desse raio solar. Então, por exemplo, aqui no Brasil, Rio de Janeiro, a gente não vai conseguir ver uma aurora boreal, mas se você estiver no norte do planeta, Finlândia para cima, você consegue algumas épocas do ano ver a aurora boreal, é realmente muito bonito, né?
o céu começa a ficar riscas no céu, né? Passam traços no céu verdes, às vezes roxos, e os povos antigos já iam para lá admirar esse fenômeno, é realmente lindo. Pesquisem no Google, Aurora Boreal, vocês vão se surpreender, é bonito pra caramba. Bom, na ionosfera, né, nós temos também chamada Aurora Austral, né? Como nós chamamos a Aurora Boreal no hemisfério norte, nós chamamos ela de Aurora Austral quando ela acontece no hemisfério sul, tá? Acontece lá próximo ao Polo Sul. Bem, por último, né, nós vamos ter aí a última camada chamada exosfera. Exo vem de fora. É a última camada da atmosfera. É o limite entre a atmosfera e o espaço intergaláctico, né? Então, a exosfera, ela começa a 600 km de altura, né? Quando termina a termosfera. Professor, e onde ela termina? Não dá para determinar, né? Já que ela é a transição entre a Terra e o espaço intergaláctico, tá? Nela, né, o ar é muito rarefeito já, as moléculas são bem separadas e o calor, a temperatura é bem alta, a quantidade de radiação é muito grande também. A gravidade já é mínima, tá? Porque já está se acabando o planeta Terra, já está saindo da atmosfera. E aí, né, na exosfera, um pouquinho depois da exosfera, essa não é bem determinada, onde termina a exosfera, onde começa o espaço intergaláctico, é que ficam os satélites, chamados satélites artificiais, né? Satélites servem para telecomunicações, servem para estudo do planeta, tá? Então, é lá que ficam esses satélites aí. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado aí da aula. Tentei me esforçar bastante aí. É a primeira vez que eu faço um vídeo que dirá uma aula, né? O professor Alexandre não é blogueiro, mas nós vamos melhorando, esperando aí que esse tempo seja o mais breve possível, né? Eu estou morrendo de saudade da aula, de encontrar vocês, contar piada, de rir. O que eu mais gosto de fazer assim na minha vida, realmente, eu sinto muita falta dos meus alunos, das escolas que eu trabalho, enfim. Mas é por um bem maior, tá? Não saiam de casa, isso não é brincadeira. Vamos nos unir nesse momento para que nós possamos nos encontrar o mais breve possível. Se as pessoas não se mantiverem em casa, vai demorar mais tempo a passar essa epidemia, os danos vão ser maiores e aí a gente vai ficar com mais saudade ainda, né? Então, respeitem, óbvio, quem puder, né? Existem pessoas, profissões que não podem ficar em casa e eu tenho visto, eu queria deixar para vocês, eu tenho visto uma frase muito interessante, onde médicos, coletores de lixo, bombeiros, policiais, profissões que não podem estar em casa, né? Eles falam assim, fique em casa por nós não podemos ficar, né? Então nós temos pessoas que não podem estar em casa, tá? Mas quem pode, fique, tem certeza que vocês podem. O professor também pode, o professor está em casa, está trabalhando, está lendo, está fazendo curso, agora voltamos às aulas, né? Então, fiquem em casa pelo bem de todos. Quero que vocês façam, por favor, os exercícios da página 52, tá? Eu vou pedir a vocês que dúvidas, vocês mandem pela agenda virtual, tá? Só marcar lá e aí eu vou respondendo todos vocês pela agenda virtual, não há problema nenhum, tá? Então, não fiquem com dúvidas, professora, não entendi e tudo mais, aí a gente vê uma forma de eu fazer um outro vídeo ou mandar um material pela agenda virtual. Eu estou aqui totalmente à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês. O importante é que vocês estudem. Tenham disciplina com o estudo, não é porque vocês não estão na escola física que vocês não precisam estar estudando. Então, peguem o horário da manhã para estudar, as videoaulas que eu estou mandando, que os outros professores estão mandando, né? Fazer os exercícios, leiam o livro, vá na internet, pesquise, estudem, porque quando nós voltarmos, né, vocês vão ser cobrados, vai ter visto, nós vamos ter avaliações, claro que não vai chegar no primeiro dia de avaliação, né, gente? Mas vamos revisar essas questões, vamos dar continuidade. Nós estamos em casa, mas a vida não pode parar, e ela não vai parar, né? Então, a hora que vocês precisarem, podem contar comigo. Um grande beijo aí, fiquem com Deus, não esqueçam de fazer a página 52, Deus abençoe todos nós e fiquem em casa. Beijo.